Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Então, como na escola dominical deste mês, de janeiro, que é mês, digamos, de recesso educacional, escolar, então a gente faz classe única, como o reverendo James já disse. Então, nós temos aqui um tempo para a gente conversar acerca de alguns detalhes avulsos, não temas especificamente seguindo uma sequência, mas conversando um pouco sobre vários assuntos. E como os irmãos devem saber, alguns sabem, digamos assim, meu tema de pesquisa contínuo é basicamente em torno da pós-modernidade, das mídias sociais e assim por diante. Então, eu gostaria de introduzir aqui algumas coisas. Nós temos só, antes de vocês olharem comigo, alguns slides. Algumas coisas que eu trago, depois nós vamos falar de como a Bíblia nos ajuda a cuidar desses detalhes que dizem respeito ao uso como a gente filtra, digamos assim, ou cuida dos nossos filhos que são adolescentes, ou crianças, muitas vezes estão bastante ligados à conexão. Eu me lembro de uma entrevista que assisti com José Grup Manutian. Ele falando numa entrevista sobre essa questão dos riscos, dos problemas das mídias sociais, e até acho que destaquei isso numa palestra que dei aqui na igreja para os casais, que há pesquisas que apontam para suspeitas de vários problemas, de saúde, psicológicos e assim por diante, por conta da falta de cuidado com essas ameaças e problemas que nós temos com o uso exacerbado das novas mídias. Eu disse naquela ocasião, aqui no Encontro de Casais, que nós temos um limite que, geralmente, os estudiosos dão para que a gente possa trabalhar com relação a essas coisas. Então, eu me lembro que disse, aqui repito para vocês, e é interessante que nessa entrevista, o José Grupp, ele disse assim que nós cuidamos, quando a gente dá uma bicicleta, a gente fala para a criança, cuidado, como deve andar, não ir para a rua. Quando a gente dá um patins, um skate, um patinete ou qualquer outra coisa, a gente dá para eles todos aqueles recursos de proteção, capacete, enfim, geralmente é assim, a gente não deixa solto. Então, uma bicicleta e vai lá, fica à vontade. Não, a gente vai dar um monte de cuidados para que eles possam usar adequadamente essas coisas, esses presentes. Mas ele disse, o José Grupman, ele disse que quando a gente, com relação às mídias e, por exemplo, a um aparelho de conexão, um celular, ou um tablet, nós não nos preocupamos com isso. A única preocupação na pesquisa que ele reverbera, que os pais têm é cuidado para não gastar muito, para não estourar o plano e a conta vir alta, mas eles entregam sem esse cuidado de monitorar o que está sendo colocado na mão de uma criança, de um adolescente, muitas vezes, especificamente nessa faixa da criança que parece que elas desligam. Eu já vi pais, e vocês também devem conhecer isso, que basicamente quando não querem que o menino incomode, a criança, ele entrega ali o celular e praticamente a pessoa desaparece, ele fica ali dopado, se deixar o dia inteirinho, aí então fica livre para fazer os seus afazeres, estudar, enfim, sem esse, entre aspas, incômodo. Isso é perigoso, por isso que nós precisamos tratar de como a Bíblia nos ensina, dá para a gente assim, algumas orientações importantes para a gente cuidar dessa questão, não só das mídias para as crianças, mas também para mim e para você. O que a gente vê, o que a gente coloca dentro de casa e assim por diante. Essa pesquisa do José Grupman, ele diz que nos primeiros 1000 dias de vida, que são 3 anos, o alicerce cerebral está sendo formado. Eu disse na ocasião, e repito aqui, que as crianças, as pesquisas que falam dessa questão neurológica, assim por diante, dizem que a gente aprende mais com a experiência do que com a observação.
É o fato do pegar as coisas e pegar o lápis para desenhar, a massinha para moldar, e é que a gente vai dando esta base cerebral para a formação das que se chamam de sinapses, né, das ligações entre os neurônios, isso vai amadurecendo. Então você vê algumas crianças e fala, nossa, como ele é inteligente, né? Por quê? Na maioria das vezes há esse input dos pais em ler com eles, em a monitorar, acompanhar isso. Então, esse é um impulso importante. E quando a criança acaba ficando só com a observação, ela fica lá, por exemplo, vendo um vídeo de massinhas. Fica horas vendo vídeos de pessoas brincando com massinhas, montando. E aquilo é melhor você desligar e dar a massinha para a criança brincar, que ela vai aprender mais do que a observação. É pela experiência, digamos assim, que se formam. Foi perguntado para Bill Gates se os filhos deles teriam computadores, e essa frase é famosa dele. Ele disse, sim, terão, mas antes eles terão livros. Primeiro eles vão aprender a lidar com os livros, com histórias, com o desenvolvimento da imaginação, e não de receber inputs já, ou informações já prontas, mas que eles possam gerar. Então, por causa disso, eles dizem, esses especialistas, que até 2 anos de idade, eles sugerem que, nesses primeiros 1000 dias, né, de formação dessa base cerebral, que a crianças até 2 anos de idade, eles sugerem que a dose para o uso de telas, aí celular, tablets, televisão, o que for, é 0. Quem estava aqui no Encontro de Casais lembra que eu falei sobre isso. É 0, ou seja, 0 minutos. E aí a gente disse que isso é complicado, porque aí nós temos que entrar em cena para poder contar histórias, para poder ler, para acompanhar as crianças nesse momento. Isso é importante, ao invés da gente logo de imediato. Eles já nascem com o dedinho assim, né? Já para bater assim. Eu vi um vídeo uma vez, uma criança vendo uma revista e batendo os 2 dedinhos na foto e tentando aumentar, né? E aí a mãe vira, né? E ele Eu tirei uma foto com uma neta minha, um tempo atrás, a mais velha, e tirei com a máquina antiga que eu tinha, né? Aí eu tirei uma máquina antiga com filme, e ela disse assim, deixa eu ver, né? Porque, não, tem que revelar. O que é isso, vovô? Como assim, né? Olhava na máquina aqui, não tem nada, como assim, né? Porque já nasceram com isso. Então, a gente tem essa tentação. Então, até 2 anos, 0. De 2 a 3 anos, 30 minutos. De 3 a 7 anos, 90 minutos. De 7 a 14 anos, 2 horas. Todas as telas juntas, né? Então, é um desafio. E nós não vamos, muitas vezes, agora eu não tenho mais como. Meu filho estava falando do neném dele, que ele tirou o celular da mão dele e o menino brigou, esperneou, né? Deu um murro no cavalinho de brinquedo, né? Pá, nervoso. Aí eu falei, também, né? Acostumou, aí depois para tirar é complicado. Então, aí você, bom, já está formado, já tem muito tempo, não tem como eu tirar mais? Tem. Se você usar a sua autoridade de pai e argumentar, é possível você pensar sobre esses problemas e conversar e instruir, que é o nosso papel. A Bíblia diz que nós devemos instruir a criança. Esse é o nosso papel como cristão. Nós somos mentores deles. Nós somos o hipotálamo, né, da criança, que nós temos mais juízo. Assim, cria juízo, né, o hipotálamo desenvolvido, né, que aí dá para a pessoa mais equilíbrio, e as crianças não têm isso tão desenvolvido como nós. Então, nós somos temos que fazer esse papel nesse instante. Mas é um desafio. E eu queria trabalhar com vocês, olhando para a palavra de Deus, e usar aqui alguma instrução que nos ajude, digamos assim, a resolver essa questão. Então, não adianta a gente ficar falando, olha, você tem a pesquisa tal, isso é importante, mas vamos olhar o que a Bíblia nos ajuda a resolver essa questão. Como é que nós, como pais, como mentores, devemos agir, até mesmo você jovem, eu e você. Nós, hoje, o Rafael estava falando de um acidente, né,
junto com o irmão ali fora. Eu não estava sabendo, né, desse acidente que teve ali na BR. E eu falei, gente, eu não estou vendo televisão, né, não estou vendo mais TV paga. Mas foi internet, mas enfim. Geralmente a gente tem essas notícias mais nessa questão. Eu não estou aqui dizendo que você agora vai sair por aí com o machado na mão, cortando tudo com fibra ótica, antena parabólica, se aqui ainda tem, nem existe mais, né? Mas assim, não é isso. Eu quero que você tenha equilíbrio à luz da palavra de Deus para a gente poder lidar com isso. Como é que a Bíblia me ajuda nesse sentido? Nós temos aí o Salmo 101, versículo 2 e 3, e o tema nosso vai ser basicamente esse, o firewall bíblico, né? Vamos ler esse texto aí antes, tá bom? Salmo 101, versículo 2, 1, 2 e 3. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Esse, para mim, é um dos textos que nos ajudam de uma forma muito clara. Quando a gente, pastor Sérgio e os demais seminaristas que estão aí estudando, e os demais pastores, aqueles que já estudaram, sabem da importância da gente estudar as línguas originais, porque elas trazem mais clareza para nós do que no português. Às vezes o português é mais limitado. Então, ao estudar esse texto, nós percebemos como ele é bem claro até para os nossos dias em relação a esses desafios que eu estou falando das inserções, daquilo que a gente recebe por meio das mídias sociais e da comunicação em geral. Então é importante que a gente possa tomar um tempinho em torno disso. E eu gostaria de falar sobre isso, né? Vamos colocar o firewall bíblico como sendo o tema desta palestra aqui. Porque todo mundo sabe que essa expressão, firewall bíblico, vai sintetizar para nós, a partir de agora, essa proposta. Porque alguns de vocês já estão familiarizados com esta expressão firewall, né? É uma expressão da informática. É importante a gente pensar um pouco sobre o significado, o porquê de eu escolher esta palavra em inglês aí para compor o nosso argumento a partir desse ponto. A tradução literal de firewall é porta ou muro de fogo, né? Ou porta de fogo. Então, vocês que moram em apartamentos sabem que nas escadas nós temos uma porta que não é uma porta de madeira. Não, ela é uma porta diferenciada, ela não pode ser de madeira. Ela é uma porta firewall, ou seja, daí que vem essa expressão. Ela é uma porta que impede que o fogo avance para os outros andares. Ela tem que ser um material resistente que impeça essa ameaça, digamos assim. Então, ela fecha sozinha, se você deixar aberta, só se pôr um calço lá, mas não é bom, né? Ela fecha sozinha, ela tem esse peso, ela é revestida de metal, material anti-chama, tem que ser assim para ser aprovado, não pode ser colocado lá uma coisa fake, né? Tem que ser uma boa porta de fogo. Então, nos prédios, outras instituições, construções, essas portas nas escadas impedem o avanço das chamas em caso de incêndio. Então, elas são chamadas de firewall, como eu já falei. Então, esse termo foi emprestado para designar aqueles softwares que servem de barreiras contra possíveis ameaças que vêm através de diversas conexões possíveis de um computador, outros dispositivos remotos e assim por diante. Sites, pendrives, enfim. Então, quando você desativa o firewall, geralmente, quando você faz isso lá no Windows, por exemplo, né, acontece que fica lá um escudozinho no canto, já viu isso, né? Aquele escudo lá em vermelho com uma exclamação, e se você põe o mouse ali em cima, vem uma mensagem escrito o quê? Seu computador está sob risco, né? Está correndo risco. Então, olhando para esse nosso... Aqui, né? Tá, tem que ligar. Se não ligar, não vai. Já foi. Já foi. O irmão passou lá para mim, né? Então, nós já lemos esse texto. Vamos ficar nele aí por enquanto. Então, esse termo foi emprestado originalmente dessa expressão para o computador.
E quando você desconecta, você recebe um aviso dizendo que seu computador está sob risco de ataques externos, em forma de vírus e de outras ameaças diversas na informática. Se você quiser, então, certa segurança e certa privacidade de dados que estão em seu computador pessoal, você vai precisar ativar e manter atualizado esses componentes do firewall, né, dos códigos que formam esse programa, têm que ser atualizados juntamente com o antivírus, como uma espécie de vigilância contra os ataques virtuais em seus computadores. Agora, isso funciona sempre? Não, né? A gente já viu, você já deve ter perdido pendrive, já deve ter perdido dados no computador, mesmo com o firewall ativado, mesmo com o antivírus atualizado, babau, não deu certo. Porque ele falha. Por isso que eu coloquei firewall bíblico. Eu acrescentei aqui essa expressão bíblico para acrescentar essa questão infalível, ok? Porque, diferentemente do firewall que a gente tem, que falha, o bíblico não. Essa defesa contra ameaças externas, que nós podemos receber por vários inputs, por várias informações que nós... dados ou mensagens que chegam até nós, quando nós usamos o firewall bíblico, ou seja, essa proteção bíblica, ela é infalível. Se você colocar em prática isso, ela é infalível. Não é só abrir a Bíblia no Salmo 90, numa espécie de mini púlpito que a gente coloca numa estante. Tem muita gente que faz isso, não é? Até como superstição. Não, abra no Salmo. Quem fechou a Bíblia? Estamos desprotegidos. Não é essa questão de abrir a Bíblia e deixá-la aberta, mas é de aplicar os seus princípios dentro de nós para que a gente possa receber essa proteção infalível contra as ameaças externas. Ainda que nós soframos algumas dificuldades, se nós andarmos segundo as Escrituras Sagradas, pela graça, nós jamais seremos derrotados definitivamente. Podemos sofrer algumas dificuldades, mas uma derrota definitiva jamais ocorrerá, por causa do fato de que a Bíblia é a palavra de Deus. E é importante que a gente entenda isso. Diante disso, o fato é que não há dúvidas, depois de pensarmos sobre isso aqui, na introdução deste estudo, que disse, não raramente, se nós fizermos um feedback quanto ao nosso envolvimento pessoal com os desafios que são apresentados e quanto aos perigos que investigamos, ou ainda pensamos no que se passa dentro de casa e da escola, nós vamos notar que os perigos estão mais perceptíveis na vida dos nossos filhos, na nossa vida, nos nossos alunos, quem sabe. E você certamente precisa da orientação acerca do que deve fazer sob a ótica da palavra de Deus. Então, eu não quero incentivar aqui o que a gente chama de ludismo, que você jogue fora toda a tecnologia, que você proíba o seu filho e sua filha de envolver, de ter dispositivos e lidar com tecnologia, porque é um caminho meio que sem volta. Não é? Nós estamos lidando hoje com tecnologia. Graças a Deus, na pandemia, a tecnologia que Deus permitiu que existisse, como foi bênção, não é? Nós pudemos continuar de longe. Então, é isso que nós precisamos usar, saber usar. Não podemos abrir mão dessa ferramenta, porque nós abrimos uma lacuna e deixamos uma lacuna que o antidiscipulado, pensamento antibíblico vai ocupar como tem ocupado, você sabe disso. Então aqui é o desejo que você use para a glória de Deus, porque é um instrumento importante e necessário. Então a minha proposta não é fazer com que você, adolescente, jovem que está aqui, pensa, não, o pastor vai falar, meu pai vai tirar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo exatamente o contrário. É que você, como cristão, saiba usar isso para a glória de Deus e use com toda a sua força. Não estou dizendo para você pegar um vídeo agora, vestir uma gravata, um púlpito, pôr uma gravata e ficar fazendo um vídeo pregando com cabelo engomado, nada disso. Não é isso, estou dizendo para você ocupar as lacunas que existem na formação de opinião,
né? E a gente sabe como adolescentes, jovens estão muito inseridos nisso, e nós precisamos ocupar esse espaço. Mas nós precisamos de filtro. Nós precisamos de filtros que nos ajudem a encontrar uma cosmovisão bíblica, ou seja, um jeito bíblico de ver todas as coisas, e inclusive essa questão. Então é isso que eu gostaria. Nós precisamos dar respostas que sejam proveitosas e que nós só vamos encontrar olhando para o problema a partir dos pressupostos bíblicos. Nós vamos olhar, ok, nós temos uma ferramenta que está aí. E como já acho que disse ou escrevi, se vocês já leram, o problema não é a chave de fenda, por exemplo, que é uma ferramenta, ok? Se você colocar essa chave de fenda grande assim na mão de um bom mecânico, de uma pessoa honesta, trabalhadora, vai usar bem. Mas se passar na rua aí uma pessoa que fugiu do presídio por ser assassino, e você entregar essa chave de fenda na mão dele, é a mesma chave de fenda, só que com um outro pressuposto usando, né? Então é importante que você entenda como usar a partir da cosmovisão bíblica. Que tipo de filtros nós podemos usar para dizer, ok, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso promover, isso aqui eu não posso promover, isso aqui eu posso elaborar, esse vídeo eu posso fazer, esse vídeo eu não posso fazer. Não é baseado no que eu na moda, mas baseado no pressuposto bíblico. Então, vamos olhar para o Salmo 101, porque cremos que essa abordagem desses versículos é um dos mais apropriados trechos da Bíblia para oferecer esse auxílio eficaz em relação a esses desafios e perigos. Ok? Então, esses princípios servirão para que você, se tiver entrelaçado negativamente por esse poder meio que inebriantes das mídias, das novas tecnologias, você tenha condições de filtrar, diminuir, eliminar esse envolvimento altamente prejudicial, e essas normas bíblicas nos ajudam. Então, nossas considerações serão úteis para que você tenha recursos vivos para aconselhar amigos, parentes e filtrar você mesmo. Então, como disse, quando você faz um programa de computador, né? A gente olha aqui um programa, um aplicativo, ele funciona perfeitamente, você põe lá, ok. Mas quem programa é feio, né? Quem está programando não tem figurinha, não tem assim nada, é um código, né? De que eles estão desenvolvendo. Tem que colocar comandos corretos para que aquilo funcione. Então eles testam várias vezes para não, como diz, bugar, né? Ou como a gente antes falava, tilt, deu um tilt. Muitos jovens não vão nem saber o que é isso, mas deu um tilt, né? Então, deu essa pane, né? Travou. Então, se não colocar os códigos corretamente, fazer os testes, isso não funciona. Ele precisa ter estes códigos elaborados direitinho, as programações, enfim, as palavras, enfim, os símbolos, para que funcione. Então, você tem ali um aplicativo bonito, mas por detrás dele tem um monte de códigos de fontes e tais para fazer funcionar bem. Da mesma forma, este firewall bíblico, que é a palavra de Deus, ele tem alguns componentes aqui nesse texto que eu gostaria de dizer. Quais são os códigos que vão fazê-lo funcionar de uma forma adequada? Vamos olhar então o primeiro aqui. Opa, aqui para cá. Primeiro código é a prudência. Observe o versículo 2, diz assim: atentarei sabiamente. Esse é um código importante para nós em todas as áreas, ok? Em todas as áreas, a sabedoria. E a sabedoria não é acúmulo de conhecimento, não é vários títulos que você possa ter obtido no decorrer da sua vida, diplomas que você prega lá na parede. É importante sim, é bom, ok, estudar, mas sabedoria é diferente desse conhecimento técnico ou conhecimento prático. Sabedoria é saber fazer as coisas do jeito de Deus. Então, quando Tiago 1,5 diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ele está dizendo que você precisa desse pedido contínuo. Ou seja, sabedoria e amor, né? A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, porque o amor a gente nunca vai quitá-lo. Nós sempre vamos precisar de todo dia, todo momento, amar o tempo todo.
E sabedoria da mesma maneira. Se você pede sabedoria para tomar uma decisão hoje, para um determinado aspecto, diz a Bíblia que você pode pedir isso, aí amanhã você tem outro desafio diferente desse. Então você peça novamente sabedoria, que é saber como Deus vai te aconselhar a fazer a vontade dEle em relação a esse aspecto. Então não é simplesmente conhecer a Bíblia intelectualmente, mas é entender que eu preciso fazer as coisas do jeito de Deus, como Cristo fez, né? A vontade dEle, seja feita a sua vontade e não a minha. R.R. Soares uma vez diz assim, quando você estiver orando, não ore dizendo, seja feita a tua vontade, porque isso enfraquece a sua oração. Isso está num jornal escrito por ele, que eu tenho guardado comigo. E é exatamente o contrário. Quando nós oramos, seja feita a sua vontade, é que a oração se torna forte. Porque todas as vezes que nós pedimos para fazer a vontade de Deus, essa oração ela vai ser respondida quando nós obedecemos ao que Deus quer. Porque é isso que Ele quer. Então, observe, atentarei sabiamente. Essa expressão é um convite para a prudência e para atitudes cautelosas. É exatamente isso que ela significa. Nós podemos afirmar, queridos, que essa declaração bíblica ordena algo que é muito conflitante à época na qual vivemos. Por quê? Esta é uma era de instantaneidade, de rapidez, não é? Nós queremos tudo muito rápido. Eu trabalhei numa agência de publicidade, eu fazia redação. E eu tinha um livro lá de Roger R. Miller, Como Passar Sua Mensagem em 30 Segundos ou Menos. Ele explica porque a mente da pessoa, né, com os dados dele, fica ligado 30 segundos, depois começa devagar. Começa num comercial. Tem que ser muito bom para até o final. Quando é bom demais, você consegue segurar até 1 minuto. Gary Collins, aquele que está lá no meio daquele site TED, né, que tem muitas palestras, tecnologia, educação, tecnologia, entretenimento e... o D eu não lembro. Mas ele tem um livro onde ele diz assim, hoje a mente, por causa dos inputs que nós temos desta era, ela mudou de 30 segundos para 8 segundos. Porque nós estamos nessa era de instantaneidade. E o que a Bíblia está falando é, não dá para a gente fazer isso sem pensar, atentar sabiamente. É um chamado para tomar tempo em torno desse assunto. Você quer ver como nós estamos bem rápidos, assim, não dá para a gente esperar? Já viu quando você vai assistir um vídeo no YouTube e antes do vídeo aparece lá a bendita propaganda de 5 segundos? Eu fico irritado com aquilo. Eu acho que todo mundo. Né? E não é nem 5, como disse. Quando você abre, já caiu 1 segundo, aparece 4. E aí, você fica esperando aqueles 4 segundos, que parece uma eternidade, para você clicar ali e pular. Porque é isso. Nós queremos tudo rápido. Não dá para esperar. iFood, Uber Eats, quanto tempo? Eu já estou esperando 15 minutos. Eu teria que sair daqui, pegar o trânsito, ir para lá não sei aonde, mas eu esperar 15 minutos para ele chegar na minha casa, isso é um absurdo. 30 minutos, eu cancelo. Não é? Então, assim, nós estamos nesta era de muita instantaneidade que é contra isso. Então, o que a Bíblia fala é que esta é uma era de muita rapidez, a sociedade em si, e que não raramente resulta em impetuosidade e precipitações. E você tem que pedir sabedoria continuamente. E a Bíblia diz lá em Tiago que Deus não vai improperar, ou seja, não vai dizer assim para você, mas de novo, você pediu sabedoria ontem, está pedindo de novo? Ué, eu te dei. Porque Ele sabe que cada caso, cada situação exige de nós um princípio bíblico. Tem princípios que são, como diz, primários, né, que ajudam a decidir em tudo. Mas há questões muito pontuais e que eu preciso da orientação
e da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, para saber isso. Então, a prudência é recomendada pelos salmistas, é contraditório a esses tempos, porque na impetuosidade, com raríssimas exceções, se é que elas existem, geralmente se cometem erros irreparáveis. No século XXI, impera um cenário de imediatismo, e isso não é bom de jeito nenhum. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Algum irmão abra para mim aí, leia bem forte, Provérbios 19, 2. Isso. É o que diz as Escrituras, não sou eu, mas a Bíblia que os senhores e as senhoras têm nas mãos. É ela que está dizendo que a precipitação, ela geralmente ela é negativa. Né? E Provérbios 29, 20, outro por favor. Então, a precipitação, ela é inimiga disso aqui, da prudência. Então, nós precisamos da prudência. O primeiro componente desse firewall que o Salmo nos dá é prudência. Prudência. E passa por parar para pensar, atentar sabiamente. Então, precipitação nos termos dos versículos de Provérbios, destacados que nós falamos há pouco, está sempre relacionado à ausência de prudência. Precipitação é afobamento, é ansiedade demasiada para seguir um determinado caminho, pressa para proceder ou tomar decisões sem reflexão. Prudência, pelo contrário, é aquela cautela que nos conduz ao discernimento entre o que é bom e o que é ruim, entre o bom, o bem e o mal. É a moderação que diminui os riscos de tomar caminhos ou decisões equivocadas. Quando nós não agimos com prudência, nós vamos dizer cada vez mais aquela frase famosa, que eu vou dizer o início e você termina. Há-se arrependimento? Por que você diz isso no final do dia? Porque faltou atentar sabiamente, prudência. Se eu pudesse voltar atrás, se arrependimento matasse, por que eu fiz isso? E geralmente, nós vamos dizer mais e mais vezes essa frase, quanto mais nós ignoramos aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer, mesmo que pareça ser negativo, a escolha negativa, não é? Então, precipitação não é bom. A moderação que diminui riscos de tomar caminhos ou decisões equivocadas passa pela prudência. Então, há muitos perigos nas novas tecnologias, como já disse, para vocês, que nós precisamos dessa prudência para sabermos entender, por exemplo, quais sites nós vamos acessar, quais canais eu vou assistir, quais programas e filmes nós vamos assistir, qual série eu vou maratonar. Você acha que a gente tem que pensar nisso ou estou sendo exagerado? Podemos simplesmente ligar lá o nosso dispositivo, a nossa Netflix, Prime Video, uma série de coisas, sem, como cristãos, que precisamos ter uma postura de sal da terra, sem esse filtro, nós precisamos dele. Nós precisamos começar, por mais que seja interessante a série, o filme, nós precisamos dizer, opa, e nós vamos saber um pouco mais disso aqui adiante. Mas é importante que a gente tenha essa sabedoria, né? Sem sombra de dúvidas, a melhor maneira de obter essa necessária prudência é tendo Cristo Jesus como nosso padrão, para deliberar entre o bom e o ruim naquilo que nós vamos ter acesso. Então, o princípio da prudência não pode ser colocado do lado de fora desses códigos que dão funcionalidade ao nosso firewall bíblico. Você precisa dessa cautela. Então, eu vou falar de outros, mas se você dizer, não, esse aqui eu não quero, vai falhar. Não vai funcionar, não está atualizado. O segundo é a capacidade crítica. Veja o que diz o texto aí no versículo 2. Atentarei sabiamente, aí ele diz assim, ao caminho da perfeição.
Então, o versículo 2 e 3 do Salmo 101 esclarecem que, através da palavra de Deus, aqui você leu, é possível saber o que é saudável, sem defeito ou íntegro. O caminho da perfeição é isso. Ele está dizendo, atentarei sabiamente, porque é possível, ao fazer isso, saber o que é perfeito, o que é íntegro, o que é correto, o que é sem defeito, porque eu tenho um óculos. Algumas pessoas estão usando óculos, né? O meu óculos para enxergar o mundo. Recentemente eu li um outro autor diz, não é óculos, é o olho mesmo. É o próprio olho. É algo que eu não posso tirar, nem para dormir. Nem que a gente brinca assim, guarde na caixinha, né? Não é possível. Então, a Bíblia oferece esses meios pelos quais se pode averiguar aquilo que está completa ou inteiramente de acordo com a verdade. Então, nós possuímos esse olhar crítico oferecido pelas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, irmãos, o salmista reforça assim, olha, terei prudência para observar com inteireza que caminho, que rumo, que direção, que curso da vida é aquele que aponta para o que é perfeito. E por esse caminho que devo andar. Então, infelizmente, tem havido uma tendência para viver uma vida muito diferente no ambiente virtual daquela que se vive no mundo real. Não é? Tem hora que eu já disse isso, às vezes eu digo em alguns lugares, acho que foi no encontro de casais, se eu disse, me perdoa se eu repetir. Mas eu faço lá uma pesquisa, eu fico assim olhando, né, porque eu pesquiso muito sobre isso, alguns Instagrams, alguma coisa assim, uns posts, e eu falo, não é possível que esse irmão está fazendo isso. Aí eu faço um print da tela, apago o nome da pessoa, toda a identificação e guardo. Só para servir como comprovação do que eu estou dizendo, sem nenhuma identificação a ninguém. Mas assim, aí eu fico pensando, será que a vida dessa pessoa real é o virtual? E o que é virtual é o que é real? Não sei se vocês entenderam o trocadilho aí. Ou seja, o que eu vivo na vida real aqui é virtual. Sabe, eu estou fingindo. Mas o que eu ponho lá na vida virtual é o que de fato eu sou. Então, se a gente olhar por esse critério, tem muita gente que não está sabendo atentar ao caminho da perfeição. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Precisamos ter atenção muito clara sobre esse aspecto. Eu já vi muitas coisas, já aconselhei, já falei para jovens na igreja que eu pastoreava, meu irmão, tire isso aí, essa foto que você colocou de perfil, você ministra de louvor e tudo, essa foto não está legal. Por quê, pastor? Aí eu explico por quê. Né? Não está condizendo a sua vida, isso está público. E aí vem um visitante, vê você e a sua foto ali no perfil e você ali, não está condizendo com santidade, com vida que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. É isso que nós devemos ser, radicalmente é isso. É uma luta? Vamos conseguir sozinho? Não, porque senão não precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos dele cada vez mais, ter comunhão com ele e com a sua palavra. Então, tem havido muito, parece-nos cada dia que as pessoas têm ignorado essa autenticidade. Essa autenticidade deve ser autenticada tanto na vida virtual quanto na vida real. Você tem que ser o que você é como cristão em todos os níveis de relacionamento, em todos os locais nos quais você aparece. Tem um rapaz moçambicano que uma vez conversei com ele e disse numa pregação, quando eu saio de casa, pelo menos 5 pessoas me conhecem. E é interessante, nunca pense que você está no anonimato. Quando você sai da sua casa, pelo menos 5 pessoas vão te conhecer. Pensa aí para você ver. De repente você está no supermercado, longe da sua casa, e a pessoa, pastor Natsan, falou, oi, ainda me chamou pelo nome, meu nome é difícil, e aí eu tentar lembrar o nome da pessoa, geralmente eu pergunto, eu não fico tentando adivinhar, eu falo, irmão, não estou lembrando, me lembra seu nome aí, da onde? Mas então nossa vida precisa ser autêntica, em todos os níveis, não é? No público, Salmo 19, Salmo 139, esquadrinha o meu andar, sabe quando me assento e quando me levanto, não é? Ou seja, a minha vida pública e a vida íntima precisa ser autêntica. Então, a capacidade crítica é necessário, porque a Bíblia diz que há um caminho perfeito, não é? Ele diz assim, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. O que ele está dizendo? Que há um caminho perfeito.
que nós só vamos conseguir andar com Ele nesse caminho, tendo a palavra de Deus em nosso coração, em vida, em comunhão diária com Jesus Cristo, que levou as nossas cargas, que nos ajuda, como disse Calvino, a lei não me salva, ela me torna culpável, mas Cristo, a lei me leva até Cristo, por isso o fim da lei é Cristo, a finalidade dela é me apontar para Cristo, e Cristo, diz Calvino, me devolve para a lei, para que eu possa andar agora nesse caminho, conforme Ele determinou, segurando em suas mãos, tendo Ele, o Espírito Santo, me ajudando agora a viver a honestidade, a não adulterar, não dizer falso testemunho, porque agora eu tenho a graça de Cristo, o Espírito Santo. Então, há um caminho perfeito. A Bíblia diz isso. Se nós abrimos mão da perfeição, que há essa pressuposição, o que é que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui seria apenas mais um clube, mais uma reunião do Rotary, do Lions ou de qualquer outra agremiação. Tem sua importância na questão social, mas não passaria disso, não tem outra função. Então, quando eu digo, não, há um caminho perfeito, e esse caminho é a Bíblia. Lembra que nós, naquele estudo que dando aqui do Huckman, né? Dizendo a Bíblia, o nosso problema é a Bíblia. E o problema que eu digo é porque a gente vai dizer, ela é a verdade. Não é uma das verdades, ela é opcional, não, ela é a verdade. Ela é o caminho da perfeição. Então eu preciso disso, há um caminho perfeito. Cada clique, cada site acessado, cada estudo que se pretenda comprar, ler, cada filme que seja colocado na lista de preferências, cada música carregada em nossos dispositivos, cada post autenticado pelo curtir ou compartilhar, obrigatoriamente precisa passar pelo pente fino destas palavras: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Não tire isso da sua vida. Não desligue esse componente, porque aí a coisa complica. Porque aí tudo vale. Como Alice, famoso, já a ilustração que todo mundo conhece, diante do gato Cheshire, né? Na bifurcação de caminhos. Que caminho eu pego? O gato perguntou, para onde você vai? Ela disse, não sei. Então, qualquer caminho vale, se você não sabe para onde vai. Então, atentar sabiamente significa, esse é o caminho, é a palavra de Deus, eu sei para onde eu vou. E eu preciso dessa capacidade de crítica, né? E para a gente trabalhar nesse ponto. Quanto mais esses valores bíblicos forem mantidos distantes, tanto mais aumentar-se-á esta lesão até que chegue ao ponto de contaminação mortal. Quando a gente começa a abrir mão desses princípios, é paulatino, não é contínuo, é uma coisa, é um processo também. E quando você percebe, você está num lugar difícil de retornar. Outro componente desse firewall é o domínio próprio. Veja o que diz o versículo 3, parte A dele. Por favor, alguém leia para mim, por gentileza. Até aí, obrigado, irmã. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aqui é onde eu acho bastante peculiar o que diz o salmista aqui nesse texto. A chave do domínio próprio, queridos irmãos, é a severidade para consigo mesmo. A gente é muito severo com os outros. Mas a chave, digamos assim, se você pudesse ter uma chave para ativar o domínio próprio, é a severidade para consigo mesmo. O versículo 3 começa com um advérbio de negação enfático na primeira pessoa do singular. O sujeito está oculto, mas eu não atentarei ao caminho eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É uma questão muito ativa, pessoal. Tem um advérbio muito taxativo, enfático, na primeira pessoa do singular. O salmista está deixando clara a sua determinação de negar a si mesmo o prazer na contemplação da injustiça. Dirigida pela rapidez dos meios de informação e comunicação, nós nunca tivemos uma época com tantas possibilidades de acesso àquilo que é infame. Nunca. Nunca tivemos possibilidade de acessar a infâmia
com tanta facilidade como na época em que nós estamos vivendo. E às vezes nós ficamos preocupados com mensagens subliminares. Sabe aquela época em que o pessoal pegava os discos, vinha para as igrejas e rodava ao contrário, da Xuxa e dos Menudos, e aí não entendia nada, mas o cara falava isso. Agora, o que está óbvio, ninguém se preocupa. Eles não estão preocupados em ficar ao contrário. É bem claro, bem óbvio. Assim, na hora, você tem séries homossexuais, em que o personagem, numa boa, ninguém não tem aquele chamado fade, né, que escurece e depois aparece. Não, é tudo. A insinuação, bem visível, sem subliminaridades, sem mensagens escondidas. Então, é necessário a gente pensar sobre isso, porque algumas coisas desagradáveis vêm em forma de notícias, mas a maioria dessas coisas são procuradas. Às vezes nós recebemos, até assustamos, mas na maioria das vezes, elas são acessadas, elas são procuradas, elas são trazidas. Elas não chegam até nós, assim, a gente inadvertidamente. Elas são acessadas, elas são procuradas, elas são recomendadas. Eu me lembro de um pastor, infelizmente da igreja presbiteriana, dizendo para os membros, assistam a série Lucifer, na Netflix. A pessoa me conta, como é que é? Não, ele mandou assistir. Para quê? Não, para a gente saber como o diabo trabalha. Lá vocês não leem a Bíblia? Porque você quer saber como o diabo trabalha, lê a Bíblia. Porque lá ele vai ser, o mal não é tão mal assim. E não é mesmo não, irmão, é pior. É pior. Nós estamos vivendo, sabe aquela coisa, antes, uma vez eu li sobre isso, você tinha, o mal ele estava em todo lugar, não é? Solto, e essa questão, digamos assim, filosófica que fez muitos livros e filmes e tal. Hoje, se você observar aqueles filmes de terror, não sei o quê, o mal, ele só vem se você for lá buscar. É uma boneca que o cara pegou num lugar, é um livro que ele achou em tal lugar, é uma pedra que estava escondida. Então, se o cara devolve, pronto, acabou o problema. Lê do engano. Então, essas coisas são acessadas. A Bíblia tem recursos eficazes para lidar com isso. Dentre eles, encontra-se nesse versículo, em forma de um advérbio que pouco pronunciamos a nós mesmos e diante de tantas tentações oferecidas descaradamente pelas novas tecnologias de comunicação em geral. Em outras palavras, a gente diz muito não para os outros e pouco para nós mesmos. A gente é muito generoso em dizer para os outros, mas e para mim? Quantos não eu digo diante desses gatilhos que se apresentam diante de nós? Você precisa agir como o salmista nesse versículo. Seja enfático, toma uma decisão nos termos da seguinte frase, traduzindo isso aí de uma forma mais parafraseada. Eu, de modo determinado e severo para comigo mesmo, não associarei minha imagem, nem permitirei que os meus sentidos e emoções estejam comprometidos com a aparência do mal. Então, sem dúvida, essa é uma boa decisão que se sustenta naquilo que determina a Bíblia. Por certo que essa postura, queridos, é resultado da compreensão de que devemos obediência à ordem de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 38. Efésios capítulo 4, versículo 29, 1 Tessalonicenses 5, 22. Abra pelo menos Efésios 4, 29, por favor. Alguém leia. Leia, por favor. Efésios 4, 29. Então, Paulo está dizendo, não saia de sua boca nenhuma palavra
acho que não é sarque, se não me engano, mas é uma palavra que diz deturpada, coisa que não é muito negativa. Uma vez a gente estava num debate, alguém usando isso, não, na verdade, isso aí depende, né? Porque às vezes a gente tem que falar algumas palavras para alcançar as pessoas. Mas como assim? Tem a Bíblia freestyle, né? Que ela usa uma linguagem torpe, coloca na boca de Jesus determinadas frases que eu não vou citar aqui, porque eu tenho vergonha. Então, em detrimento, em favor disso, eu vou me assemelhar, usar palavras torpes, eu preciso ter isso. Então, olha aqui, mais importante, não porei coisa injusta. Essa expressão pode ser traduzida originalmente de uma maneira surpreendentemente atual. O verbo pôr, quando você olha o dicionário da língua hebraica, do verbo pôr, aqui você poderia tranquilamente traduzir da seguinte maneira: não postarei nada injusto, porque é uma dos sinônimos que está lá no dicionário de hebraico, da palavra, do verbo pôr. Não postarei nada injusto. Eu posso traduzir assim. Ou não postarei nada que está em perfeito acordo com aquilo que mais fazemos na atualidade por meio das redes sociais. Então, essa tradução pode ser lida nos seguintes termos: não assumirei a posição de coisa injusta, ou que se ajusta tranquilamente na prática de se esconder atrás do anonimato, com o objetivo de assumir posições contraditórias à fé pública. Aqui tem uma coisa mais ainda, se já não ficou inquietante, mais inquietante ainda, essa expressão, coisas injustas, a que se refere o salmista, que é mais sério. Deixa eu beber alguém aqui. É mais sério ainda. O salmista afirma, essa questão do coisas injustas, é que não serão admitidas coisas imprestáveis, cujas imagens conduzem à impiedade causadora de ruína e destruição. Então, só isso aqui, essa consideração já era intensa, intensa na conclusão. Mas o mais preocupante ainda é que o substantivo para injusto, o hebraico para o adjetivo injusto, que está qualificando a coisa aí, é balear. Não colocarei coisa de balear diante dos meus olhos. É o correspondente grego. Se você lembra de Nabal, ele era filho de Belial. E filho de Belial, traduzido, lembra que uma dos correspondentes gregos para chamar Satanás no Novo Testamento é Belial. Então vamos pensar para esse versículo da seguinte maneira: não coloca, eu quase falei japonês, não colocarei, né? Não colocarei nada de Satanás diante dos meus olhos. Nada comprometido com demônio. Não estou forçando, irmãos, está claro aqui no texto. Filho de Belial, de imprestabilidade, de coisa que não serve para nada, a não ser para jogar fora. Malignas. É associado com maldade, por isso que eu disse para o irmão lá: irmão, não assista, se você puder, me desculpa o seu pastor, mas não assista. Na minha casa tinha o meu genro, como diz, ele estava morando lá, né, dormia no divã que eu tinha, da minha esposa, né, afogado, né? Então ele estava assistindo a série lá, um dia, por que você estava vendo isso aí? Não, aqui não, desculpa, me perdoe, mas... E aí no quarto tinha televisão, usava a minha Netflix, o que eu fiz? Entrei lá no perfil do Netflix, fui lá na série e bloqueei da ofertar para mim. E aí vou fazendo isso, vou bloqueando outras coisas, não aparece na oferta. Que ali, nem se eu procurar, não aparece para mim. Para meus aparelhos que estão bloqueados com a minha senha, para que, aí você vê uma criança, uma neta assistindo um desenho, esse aí não. Mas vamos bloquear, porque a gente, lembra, são coisas injustas, malignas, e não são subliminares, são reais, óbvias até. Então, na língua grega, ela é sinônimo de inutilidade ou maldade.
Belial é um dos nomes pelos quais Satanás é conhecido. Então não é muito difícil concluir o porquê de tamanha determinação do salmista, a fim de privar seus olhos desse tipo de estímulo. Filhos de Belial naquela época são pessoas extremamente malignas, e é a palavra que ele usa aqui: não colocarei nada de Belial diante dos meus olhos. E essa época que estamos vivendo, queridos, o que mais tem são coisas de Belial. E a gente precisa de quê? Prudência, capacidade crítica, domínio próprio. E a palavra de Deus nos fortalece para dizer primeiramente a nós mesmos um enfático e corajoso não, firme e perseverante. Mais um aqui, componente, é o senso de reação imediata. O versículo 3, parte B, finalzinho, pode ler, por favor, alguém? Então, aqui eu traduzo aí o código em senso de reação imediata. Nesse ponto é importante reunir todos os princípios anteriores que nós já estudamos, para que você seja capaz de reagir depressa ao menor sinal de perigo. Agora, se você não tem capacidade crítica, se você não tem prudência, se você não tem domínio próprio, você não vai reagir imediatamente. Porque você não tem essa base. Você não tem esse critério para olhar, eu acho que isso está fedendo. Eu acho que isso não está legal. Há algum pressuposto bíblico dentro de mim, o Espírito Santo que habita em mim está dizendo que está ruim. Então eu preciso dessa capacidade de senso de reação imediata. Então é fazer do controle remoto ou da tecla desligar a sua arma mais rápida contra essa luta. Detectou aquilo que é prejudicial, percebeu uma coisa de Belial, injusta, está bem diante dos seus olhos, reage imediatamente. Não fica esperando, porque isso são gatilhos que vão levar você a enredá-lo. Precisamos ter reação imediata, especialmente diante dos nossos filhos, que a gente assiste algumas coisas antes que são envergonhosas, a gente fica fingindo assim que não está na sala. Ou eu devo fazer isso porque eu sou crente, irmão, sou cristão. Não é questão de, não, está descolado. Não, é questão de cristianismo, de pressuposto. Ou então eu me associo logo e, gente, eu estou fingindo que eu sou um cristão, mas na minha casa eu assisto o que der, qualquer um, minha filha, meu filho, meus irmãos, qualquer um, pode ficar à vontade lá, ver qualquer coisa, eu não ligo para isso não, porque eu tenho a minha fé, tanto faz. Essa fé está equivocada, não é? Então, permita-me esclarecer uma coisa importante. Tudo que é conflitante ao que Deus quer para você precisa ser rejeitado imediatamente. Da mesma maneira que ninguém pode ignorar os perigos de um câncer, e dizer assim, não, foi detectado um câncer, não, tá bom, deixa aí. Né? Tem um remédio, eu pus ele ali em cima da geladeira, todo dia eu passo, dou uma olhadinha para ele. Quem sabe por osmose acontece alguma coisa. Não é possível, você precisa de tratar, precisa tomar um remédio, precisa agir imediatamente. Da mesma maneira, você não pode ignorar os perigos que uma deliberada rejeição aos padrões bíblicos é capaz de fazer. Você não pode ignorar o que a rejeição aos princípios bíblicos é capaz de fazer na sua vida, dentro do seu lar, dentro da criação dos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Se você ignorar os princípios bíblicos, a gente vai perder. E eu já fiz isso, você já fez isso. Mas pela graça de Deus estamos aqui. Porque Ele investe em nós. O Espírito Santo me diz, você é pecador, você precisa mudar a sua vida. O problema é quando a gente, eu? Não. Dou meu dízimo, entrego tudo para todo mundo. Não sou como esse pecador aqui. Fala, irmão. Reverendo.
Já fiz. Coringa. E eu tenho uma foto de um aqui uma vez, que está bem fantasiado. Bem mesmo. Aí eu falei, meu Deus. Não é ser problema, que eu gosto dos filmes de super-heróis, da cultura pop, tudo isso. O problema é a gente, como disse, vamos pensar assim, não tem nada a ver, então faz o seguinte, veste essa fantasia de Coringa em Jesus Cristo. Vista esta fantasia de Coringa, com toda a maquiagem, com as tatuagens, tudo, da morte e tudo, em Jesus. Você acha que dá? Ah, dá, pastor. Então você está seguindo um Jesus que não é da Bíblia. Então é importante isso mesmo. Nós precisamos ter filtros, queridos. Filtros. Quais são os nossos heróis? Temos que ter filtros. É importante isso que o Sérgio destacou mesmo. E não é só o adolescente ou o jovem, não. Muitas vezes nós mesmos, a gente acaba perdendo essa clareza, né? Eu conheço eles, eles têm 15 anos de casado. 2 semanas atrás, eles estavam numa festa da igreja, um casal, tem 2 meninas já, de 9, 10 anos, de Arlequina e Coringa. Pois é. Deixa eu ler um negócio aqui, que vai caber aqui, porque está aqui, eu gostaria de dizer. Aí vai casar com isso aqui que o Sérgio está dizendo, nós estamos destacando. É do Huckmaker, tem um livro dele, A Arte Não Precisa de Justificativa. Muito interessante o livro. Tem um parágrafo que eu gosto muito, que ele sintetiza basicamente isso aí, Sérgio, olha só. Assim, gosto não se discute, diz um antigo ditado. Não nego isso. Uma pessoa prefere paisagens, outras retratos, uns gostam de música coral, uns gostam de orquestra e uns gostam de música de câmara. Não discutiremos se uma ópera é melhor do que uma sinfonia, ou se blues é melhor do que jazz. Porém, ainda que nossas preferências não possam ser discutidas, nossas escolhas podem, já que a qualidade e o conteúdo não são apenas questão de gosto, mas questão de princípio. Então, a questão é de princípio. Gosto não se discute, espera aí. Quais são os princípios que estão regendo o seu gosto? Que nesse caso se discute. Porque o princípio do crente tem que ser a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Não é uma das regras de fé, mas é única regra de fé e prática. Então, irmãos, para a gente concluir, o salmista afirma, em relação àquelas coisas injustas, nada disso se me pegará. Então, nós percebemos nesse texto que uma pessoa determinada a não associar a sua imagem com aquilo que é de Belial. Então, para esse tipo de determinação se mantenha, são necessárias reações imediatas. Nós não conseguiremos, por exemplo, dormir à noite se um daqueles espinhos grudentos, já quando você anda no mato, e aqueles carrapichos que a gente chama, né? Pega aqui e ficou aí, meio que na pele, você vai dormir com um pijama, sei lá o quê, você vai conseguir dormir com aquilo lá, toda vez que você vira, aí você passa a noite procurando aquele danado, aquele espinho, até encontrar. E às vezes eles escondem de um jeito que é complicado, né? Então, não dá para a gente dormir com essas coisas grudentas. Muito mais incômodo do que uma pedra no sapato ou o carrapicho que a gente pegou, é a seriedade da vida cristã, e você simplesmente não pode associar
sua confissão de fé com aquilo que aponta para a queda, para aquilo que aponta para o pecado. Ele deve ser rejeitado, não podemos mantê-lo próximo ou segui-lo de perto. É exatamente esse tipo de comportamento que o salmista está procurando rejeitar. Da mesma maneira, reaja imediatamente contra todo tipo de lixo que procura destruir sua integridade espiritual, ainda que ele esteja enrolado num papel bonito de presente, é lixo. Isso aconteceu em Los Angeles, os lixeiros fizeram greve e aí eles pararam de recolher os lixos, né? E o restaurante estava tendo problemas com moscas, porque o lixo estava na frente. Então, o que ele fez? O dono mandou os funcionários procurarem caixas, compraram papel de presente, pegaram o lixo e enrolaram, né, e colocaram lá de uma forma que as pessoas achassem bonito e levavam. Então eles levavam achando que era alguma oferta Quando abria, era lixo. Esse restaurante foi processado, obviamente, fechou, né, por conta dessa má fé. Mas é interessante que as pessoas não prestam atenção que muitas vezes o que tem lá dentro é lixo. Mesmo que esteja enrolado com papel de presente, mesmo que sejam atores famosos ou alguém famoso que escreveu, se for lixo, é lixo, gente. Não importa. Lixo sempre será lixo. Não é? Que Deus os abençoe nesse momento. Se alguém quiser completar, falar mais alguma coisa, vem de Sérgio. Isso, verdade. Se entra lixo, a fonte de alimentação é lixo, o que eu vou produzir também é lixo, né? Verdade. Ok? Pois não, irmão. Isso. É filho de Belial. Ele usa essa expressão, né? Filho de Belial. Aí você sabe, né? Estudando lá Nabal, você percebe como ele era um homem violento, né? E é isso. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês.